Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós queremos aqui comentar sobre um tema muito polêmico, que é a questão da missa tradicional, e colocar essa pergunta: por que esse novo Papa, que se apresenta aí como Papa, com o nome de Leão, está proibindo a missa tradicional? Então isso aqui é algo que nós devemos conversar, porque infelizmente existem pessoas aí que estão ingênuas e aceitando a ideia de que Francisco já morreu, a coisa mudou, agora esse homem vai vir, vai deixar as coisas da forma como eles querem, ou pelo menos impedir que continue acontecendo esse processo de demolição do catolicismo. Mas nós fazemos questão de mostrar aqui que essa esperança não tem fundamento. Então nós já fizemos aí umas 3 conferências sobre esse tema. E hoje nós queremos então falar dessa questão da missa. Justamente porque cada dia aumenta o número de dioceses que estão proibindo de forma ostensiva qualquer tipo de manifestação de missa tradicional. E, inclusive, estão proibindo aqui na França muitos padres da Fraternidade São Pedro e dessas comunidades Ecclesia Dei de continuarem celebrando as missas no rito antigo nos lugares que eles já estavam há muito tempo fazendo ali as celebrações. Então alguém pode dizer: ah, não, mas ele não proibiu, ele não falou nada sobre isso. Mas é aquilo, né? Se ele está consentindo com tudo aquilo que Francisco fez e está permitindo que esse documento chamado Traditiones Custodes continue em vigor, é sinal que ele, né, esse falso Papa Leão, está apoiando esse movimento de destruição daquilo que resta da missa tradicional. Apesar de que, como nós sempre explicamos, é algo assim sem menor lógica que esses padres que queiram celebrar a missa verdadeira e católica esperem de uma autoridade que não é verdadeira e não é católica uma autorização para celebrar aquilo que a igreja sempre permitiu que se celebrasse. Mas nós somos solidários com essas pessoas, porque nós sabemos que muitas dessas pessoas são bem intencionadas e eles ainda não entenderam o problema. Então é por isso também que, por caridade, a gente faz questão de explicar essas coisas para mostrar que, segundo a doutrina católica, não tem o menor sentido o que eles estão fazendo. Então, inclusive, semana agora que passou, houve essa peregrinação de Chartres, que acontece todos os anos, na festa de Pentecostes. Então tem uns que vêm de Chartres para Paris, outros saem de Paris e vão para Chartres, né? Quer dizer, no final das contas, todos eles estão envolvidos com esse tema, pedir a missa tradicional, de querer a celebração da missa tradicional, mas aquilo ali acaba virando um passeio, uma diversão ou uma devoção. E todos nós sabemos muito bem que essa é a maneira como o sistema que está implantado no mundo domina a política, a religião, a informação, a economia. Ou seja, eles neutralizam as pessoas que são contrárias através de eventos que se transformam em diversão e devoção. E aí, a partir do momento que as pessoas têm bastante diversão e que elas são satisfeitas nos seus anseios devocionais, então elas ficam tranquilas e elas já não debatem mais o plano das ideias. A única coisa que o sistema que nos domina tem medo é de que nós estejamos reunidos em nome das ideias, dos conceitos, dos princípios, para formar uma autoridade consistente, legítima, que possa nos proteger naquilo que nós precisamos, seja nos nossos direitos como cidadãos, como
pessoas físicas, seja no nosso direito como cristãos. São pessoas que têm um desejo de cultuar a religião verdadeira, né, de acordo com aquilo que foi revelado por Deus. Então, a Traditionis Custodes foi um grande golpe que Francisco deu, e justamente com esse nome, ele quis dizer que os verdadeiros guardiães da tradição são aqueles que estão ali seguindo a marcha evolutiva da igreja. Então, o documento Traditionis Custodes, por si só, ele é uma contradição perfeita. Por quê? Porque não há tradição na ruptura. Quando você fala em tradição, você entrega o que você recebeu. Agora, quando você joga fora o que você recebeu e cria uma coisa nova, você rompe com a tradição. Então, os verdadeiros sacramentos, e sobretudo a verdadeira missa católica, nos dá aquilo que é justo e aquilo que corresponde perfeitamente à doutrina católica sobre a Eucaristia. Porque a fé tem que acompanhar aquilo que nós celebramos. Senão, a coisa fica desconectada. Então, por isso é que a igreja celebra aquilo que ela acredita. Como a gente costuma dizer, lex orandi, lex credenti. Agora, quando eles fazem uma missa diferente e dizem que a fé na Eucaristia não mudou, então com isso eles estão dando um golpe. Por quê? Porque eles estão enganando as pessoas, porque nós sabemos muito bem pela experiência que mesmo que uma lei esteja lá no papel, olha, é nisso que nós acreditamos, é assim, é assim, é assim, se na prática você não faz daquele jeito, então é claro que as pessoas vão perder aquela fé. E aí, mais um tempo, eles vão também mudar na lei. Então você veja que eles fazem esse golpe em relação ao Padre Pio, para dizer que o Padre Pio celebrou missa nova e que ele apoiou o Paulo VI, sendo que o Padre Pio simplesmente foi uma pessoa que tentou acompanhar esse processo, mas não chegou ao entendimento da situação e morreu antes de que a missa nova fosse promulgada. Sabe lá se não foi envenenado. Da mesma forma, agora eles querem canonizar esse rapaz, Carlos Acutis, porque o menino era totalmente devoto da Eucaristia, devoto dos milagres eucarísticos, queria promover as coisas que estão de acordo com a fé católica tradicional. No entanto, quando você analisa a verdade que está por trás disso, é justamente o movimento de enganação. Quer dizer que eles usam uma figura carismática, como foi o caso desse jovem Carlo Acutis, e fazem ali questão de promover essa imagem para dizer, olha, a missa nova ainda tem esse mesmo amor, essa mesma devoção à Eucaristia e essa mesma fé católica sobre o sacramento que Cristo instituiu para ser o corpo e o sangue dele e para ser também o sacrifício oferecido a Deus pela nossa salvação. E nós sabemos e podemos provar claramente que isso não é verdade. Por quê? Porque a nova liturgia, apesar de enganar as pessoas, ela não tem os elementos necessários para dar o mínimo da compreensão do que é o sacramento da Eucaristia. Então, agora que nós estamos justamente na semana para celebrar a festa de Corpus Christi, então vamos prestar atenção nisso. Porque muitas pessoas já não sabem mais o que é Corpus Christi. Eles celebram ali uma missa de qualquer jeito, ou então nem sequer participam de nada, mas aproveitam de um feriado sem ter a mínima compreensão do que a igreja fez, do que a igreja celebrou e por que a igreja instituiu essa festa. Isso aqui é interessante também. Porque na época, nós estamos falando do século XIII, já havia um forte ataque a tudo aquilo que a igreja ensina sobre o sacramento do altar. E, por isso mesmo, o Papa, na época, Urbano,
fez questão de instituir a festa de Corpus Christi, ou seja, a festa do corpo de Deus, para que as pessoas pudessem, através desse ofício, da celebração solene da missa e também de procissões, pudessem renovar o seu amor e a sua devoção ao Santíssimo Sacramento. Mas essa devoção sempre em sintonia com a fé, não como eles fazem hoje em dia. Então, muitos lugares vão lá e fazem uma devoção, mas eles não têm a fé no sacramento. Eles não sabem o que é o sacramento, simplesmente fazem ali um folclore, uma devoção, sem ter noção do que é aquilo de verdade. Inclusive, nessa mesma época da instituição da Eucaristia, Santo Antônio, que nós celebramos essa semana, veio ali debater com um herege que não acreditava que Cristo estivesse realmente presente no Santíssimo Sacramento. E a mula desse homem se ajoelhou diante do Santíssimo Sacramento que estava sendo carregado por Santo Antônio. Então, quer dizer que esse milagre era uma prova evidente para todas as pessoas naquele tempo de que, verdadeiramente, o corpo e o sangue de Cristo estão presentes na Eucaristia e nós devemos venerar, adorar o corpo do Senhor. Tanto que essa pessoa se converteu e muitos outros. Mas se nós fizermos isso hoje em dia, pode acontecer um milagre igualzinho, que as pessoas vão dizer, não, ele treinou esse animal para fazer isso aí é uma montagem, isso aí não é verdade, isso aí não acontece. Tudo para tirar das pessoas a verdadeira concepção do mistério. Inclusive, na diocese onde foi expulso nos Estados Unidos, aquele bispo que ousou se levantar contra Francisco por causa das abominações. Então, nessa diocese do Texas, está totalmente proibida a missa tradicional. Sendo que esse bispo promovia. Porque uma coisa acompanha a outra. E é isso que eles têm medo. A missa tradicional nunca vem sozinha. A não ser que seja celebrada por uma pessoa que já está comprada. Mas se essa missa tradicional vem sendo celebrada por alguém que tem boa intenção, aos poucos a pessoa vai dizer, não, mas espera aí, mas essa missa está me transmitindo esse conceito sobre a igreja. Ela está mostrando que a igreja é assim, está mostrando que a doutrina é desse jeito, está mostrando que a fé católica é assim, está mostrando que a moral católica também é desse jeito. Então, quer dizer, tudo vai mudando. A pessoa, através da missa, ela renova o seu próprio sacerdócio, através do sacerdócio, ele começa a santificar os fiéis, ele começa a atender mais confissões, ele começa a dar a doutrina certa sobre isso, sobre aquilo, e é claro, com o tempo, se eles permitem que essa missa continue, eles vão perceber que eles vão perder o jogo. Então, nós não podemos negar que o efeito em si, independente do padre ter uma posição errada em relação à questão do Papa, em relação à questão do Vaticano II, não importa. Basta que a missa em si seja celebrada ali, corretamente, por uma pessoa que seja bem intencionada, pelo menos, que essa missa comece a produzir um efeito. E, infelizmente, esse efeito só não é maior porque existe uma forte propaganda galicana, que é a propaganda produzida pela Fraternidade São Pio X, e depois os outros organismos que vão junto com a Fraternidade São Pio X, para poder fazer com que toda a nossa atenção se concentre somente na recepção de sacramentos. E nós não tenhamos que criticar mais ou que questionar a legitimidade daqueles que estão nos dando uma missa falsa. Quer dizer que é o absurdo completo a pessoa dizer o Papa celebra uma missa ruim. O Papa nos obriga a celebrar uma missa protestante. O Papa proíbe que nós celebremos a missa católica. Mas ele é o Papa, vamos rezar para o Santo Padre. Quem sabe ele se converte. Isso é uma propaganda totalmente galicana, isso não tem a ver com a doutrina do catolicismo. Então, infelizmente, esse tipo de doutrina que faz realmente os impostores ganharem o jogo. Por quê? Porque aí essa gente toda, no mundo inteiro, fica presa a essas autoridades. Como agora eles estão reconhecendo Leão como Papa. Então eles ficam presos ao Leão. E na medida que estão na boca do Leão, é claro que ele pode depois fechar os dentes e falar, ó, agora acabou a festa.
né? É eu que mando aqui, acabou, proibida a missa. E claro, essas pessoas depois de todo aquele pampeiro não vão mais encontrar recurso nem argumento para poder sair por outro lugar. Então fica tudo perdido. Então, infelizmente, a coisa é assim, mas nós devemos continuar falando da missa tradicional e mostrando para as pessoas que essa é a missa católica verdadeira do rito romano. A missa de Paulo VI, como é chamada, não é católica, não é do rito romano, é uma impostura, é uma falsa liturgia criada pelos protestantes com o objetivo de destruir completamente a possibilidade do catolicismo se manter como religião verdadeira e que tem como celebração o sacrifício perpétuo de Cristo que foi oferecido na cruz. Então, o caminho errado desses tradicionalistas que querem recuperar a missa tradicional é de querer conciliar essas duas igrejas. Querer dizer, olha, nós podemos ter o rito ordinário, o rito extraordinário, você celebra a missa nova, não tem problema, você é uma pessoa de segunda categoria, que não sabe cantar o gregoriano, que não sabe o latim, e eu vou vestir uma roupa melhor e vou participar de uma missa porque eu sei coisas mais acima de você, e a missa mais alto nível é a missa que eu vou participar. Né? Então a impressão que a gente tem, né, e em final das contas acaba sendo isso, é que o tradicionalismo no mundo inteiro cria um mundo paralelo que eles querem conciliar com a igreja moderna, né? Não deixa eles pregando o Vaticano II, não deixa eles fazendo a comunhão na mão do jeito que eles quiserem e tal, e tocando o pandeiro. Depois que termina, a gente vai lá e monta o nosso altar e fazemos a missa tradicional. Não é assim que funciona. Então o caminho correto é você saber separar claramente uma linha divisória onde que estamos, onde nós encontramos a Igreja Católica verdadeira, qual é o seu rito, qual é a sua celebração, qual é a sua doutrina, qual é a sua tradição, e seguir somente essa Igreja Católica. Isso é o caminho correto. Ah, mas nós não temos um Papa, então nós não temos o que fazer, nós somos obrigados a reconhecer um falso Papa? Não. Se a gente não tem um Papa, nós somos obrigados a manter a fé, manter a nossa liturgia, manter tudo aquilo que a Igreja mandou, até o dia que a gente tem uma solução para ter um Papa verdadeiro. E um Papa verdadeiro celebra a missa verdadeira, faz as coisas verdadeiras, faz justiça diante das pessoas que estão sendo injustiçadas, e pronto. A coisa funciona dessa forma. Porque mesmo que a igreja tenha enfrentado muitas crises e muitas dificuldades, a igreja venceu sempre por quê? Porque a igreja não se preocupou com quantidade de pessoas. E nem a igreja se preocupou por agradar as pessoas e agradar o mundo. Não. A igreja se preocupou simplesmente em fazer o que Deus mandou ela fazer. Olha, isso daqui é assim, isso aqui é desse jeito. Deus revelou dessa forma. Então vamos fazer o que agrada a Deus. Se agradamos a Deus, o resto se resolve. Então veja que essa notícia, no caso, apareceu ali nesse artigo, na época do Traditionis Custodes, que já foi há quase 2 anos. E você veja o que as pessoas já pensaram nessa época a respeito do que o Francisco estava fazendo ao proibir a missa tradicional. Então diz, ó, nas semanas seguintes à publicação do documento Traditionis Custodes, do Papa Francisco, o motu próprio que anunciava a sua decisão de revogar as permissões para celebrar a missa tradicional em latim, contidos no motu próprio Summorum Pontifico de 2007, houve muito choro e ranger de dentes por parte de quem defende o rito antigo. Então, até a maneira como a pessoa escreve, você percebe? É uma maneira assim para dizer, ó, vocês que estão lá no inferno, né, que vocês ficam ali com choro e ranger de dentes, porque vocês foram proibidos de ter a missa tradicional. Então tudo isso provou por que o Papa Francisco estava certo de fazer o que fez, ou seja, de abolir de uma vez por todas essa missa tradicional, como diz aqui esse artigo, uma vez que a missa tradicional em latim se tornou uma incubadora, olha só o que diz o artigo, para a divisão. O cisma está no ar junto com o incenso. Então, quer dizer,
essa análise desse padre modernista em relação à questão da missa tradicional é muito válida. E nós devemos perceber o que eles estão dizendo aqui, porque isso daqui é justamente a visão que aqueles que comandam hoje o Vaticano têm sobre aqueles que apresentam como pessoas que querem a missa católica de sempre. Então veja ali que nós não temos uma solução do meio termo. Ou nós temos que estar de acordo com esse homem aqui e dizer, olha, de fato, essa missa está trazendo divisão, isso aí é simplesmente uma vaidade, vamos acabar com isso, vamos fechar de vez e vamos todos ficar na unidade, no mesmo rito. Afinal de contas, nós não temos um rito aprovado, os papas não estão ali celebrando essa missa com tanto esmero, né? Então, se eles são papas e eles estão pedindo para as pessoas seguirem esse rito, que segundo Francisco é o único rito da Igreja Católica, então todos deveriam celebrar a missa nova. Tá? E ele tem toda a razão, concordo quando ele diz, o cisma está no ar com o incenso. Por quê? Porque a linguagem que os tradicionalistas usam para defender a missa tradicional é sempre a linguagem do cisma. Porque eles colocam tudo ali na mesma panela e dizem, ó, nós estamos aqui na mesma igreja, mas nós queremos ter o nosso direito de celebrar a missa do jeito que a gente quer. E não do jeito que o Papa quer. Isso aí não é um raciocínio católico. Agora, se essa fórmula desse padre não está correta, então a única fórmula possível é nós dizermos, olha, a missa tradicional não é cisma. São vocês que são cismáticos, porque vocês criaram uma nova liturgia que está em ruptura com a liturgia católica verdadeira. Porque nesse mesmo artigo ele argumentou que São Pio X fez reformas, que Pio XII fez reformas, e nem por isso nós não... Não, mas escuta, São Pio X, Pio XII são papas verdadeiros. Quando eles fazem uma reforma, todo mundo segue e a vida da igreja continua. Porque não há uma ruptura. Aquilo ali permanece. Aquilo ali está dentro de uma lógica. E toda vez que algum papa fez alguma mudança na liturgia, tudo aquilo foi de tal maneira orgânico, de tal maneira bem adaptado, de tal maneira bem vivido, que ninguém nem sequer reclamou. Por isso mesmo que a igreja continuou e assimilou bem tudo aquilo que os papas trabalharam a respeito de reformas dentro da liturgia. Agora, essa chamada reforma de Paulo VI não é uma reforma litúrgica, é uma ruptura, é um ato de violência, é um ato de crime contra aquilo que a igreja prescreveu. E por que eu digo que é um crime? Porque nós não podemos destruir um patrimônio litúrgico, assim como você não pode destruir uma igreja antiga, você não pode destruir uma obra de arte, você não pode destruir uma tradição que as pessoas seguem há milênios e depois dizer, não, agora é para seguir esse rito novo em nome da participação maior das pessoas, do progresso, da adaptação aos nossos tempos. Quer dizer, se a pessoa quer defender esses valores, então ela que forme uma nova igreja. Ou que venha se juntar às inúmeras igrejas protestantes que celebram todos esses ritos igualzinho à igreja nova. Como nós vemos, por exemplo, entre os anglicanos, entre os luteranos e outras denominações protestantes, que celebram exatamente como Paulo VI mandou celebrar. Então, a única solução possível, correta, para essa polêmica e para essa crise litúrgica que nós vivemos, é a constatação de que existe uma impostura e de que eles estão nos exigindo uma obediência, sendo que eles não são autoridades legítimas. É muito simples. É muito mais fácil do que eles estão pensando. Mas ninguém quer chegar às últimas consequências dessas constatações. Então esse que é o problema. Então um outro texto que também fala sobre a Summorum Pontificum, desse padre que inclusive é professor lá na Universidade Litúrgica de Roma, Santo Anselmo, diz assim, que ele, lendo o texto da Traditionis Custodes, que é o texto que proibiu a missa tradicional, fica evidente não só que o uso do Summorum Pontífico acabou, mas que o abuso do Summorum Pontífico
é agora abertamente denunciado e superado. Então veja bem. Então aqui eles estão justamente deitando e rolando, como nós costumamos dizer, né? Na medida em que eles dizem, olha, agora o Francisco fechou a questão, acabou aí essa história de permitir essa missa do passado, por causa dos abusos. E ele continua, assim, nas mãos desajeitadas de quem o administrou, no centro e na periferia, então quer dizer que essas mãos desajeitadas seriam dos bispos ou dos padres que promoveram a missa tradicional, em nome desse sumorum pontífico de Bento XVI, seja no centro ou na periferia, quer dizer, todos os setores da igreja, esse documento se tornou um instrumento perigoso, olha aí, um instrumento perigoso para afirmar e difundir aquele negacionismo conciliar e aquela paralisia eclesial, da qual temos a tarefa nada fácil de nos libertar. Isso aqui que está falando é um professor, faculdade pontifícia de liturgia. Então quer dizer que estão ali mandando, estão ali formando os sacerdotes nessa mentalidade. Então aqui ele fez a constatação que eu considero absolutamente correta, de que a missa antiga ela vem junto com essa questão de negar o Concílio Vaticano II e de produzir uma paralisia que ele considera horrível, mas que nós consideramos necessária. Por quê? Porque a paralisia é um termo negativo, mas na verdade a igreja não fica se movendo de um lado para o outro. A igreja, ela é constante. Então essa constância, essa unidade, essa permanência da igreja naquilo que ela faz, naquilo que ela vive, naquilo que ela crê, é justamente o que eles querem evitar. Eles querem que a igreja esteja o tempo todo mexendo. Ah, não, vamos avançando, vamos mexendo, vamos progredindo. A igreja nunca pode parar. Sendo que a igreja é estável. Mesmo que a vida humana seja aí marcada por vicissitudes, a igreja ela permanece. E uma vez que ela permanece, ela dá para nós a consistência dessa doutrina. Por isso mesmo que Jesus não edificou a igreja em cima de uma roda, edificou a igreja em cima de uma pedra. Falou, sobre essa pedra, vamos pôr a pedra ali e edificar, a coisa fica ali. Então vai percebendo qual que é a visão desses dois blocos. E isso é muito importante, mesmo que a pessoa não entenda desses assuntos, não conheça a missa tradicional ou não queira saber disso, é necessário que a pessoa pense. Porque se nós não pensamos, nós somos engolidos pela propaganda. E uma vez que nós pensamos, nós podemos nos reagir. E reagindo, nós podemos pelo menos fazer opção por aquilo que é correto. Mesmo que essa opção nos deixe numa posição desconfortável. Mas não importa. Quantas pessoas morreram para defender a fé? Quantas pessoas morreram para defender a missa católica verdadeira? Diante da missa anglicana, que é um pouquinho mais tradicional, pelo menos, do que a missa de Paulo VI. E mesmo assim, muitas pessoas aceitaram morrer para não participar de uma missa anglicana. Então vai pensando, e aí você vai entrando no raciocínio que a Igreja Católica quer dar para nós. Então, por que em nenhuma época da história da Igreja ocorreu semelhante problema? Justamente porque agora eles criaram uma ruptura. E eles querem fantasiar aquela ruptura e dizer, não, é o mesmo rito, é a mesma missa, nós só traduzimos. Essa é a grande mentira. É a mesma missa, nós só traduzimos porque as pessoas não entendiam mais o latim. Essa é a grande mentira por trás da reforma litúrgica judeu-maçônica que foi implantada ali no fim da década de 60. E nós até hoje estamos com esse problema, por quê? Porque os padres e os bispos que eram conscientes dessa realidade já morreram, e nós ainda conseguimos manter alguma consciência da realidade porque, graças a Deus, chegou até nós o conteúdo desse rito, dessa celebração, dessa doutrina. Agora, o dia que eles apagarem totalmente da memória das pessoas aquilo que nós fizemos no passado, aí sim não vai restar nada a fazer. Então,
Veja o que diz o Papa verdadeiro, no caso, Pio XII, a respeito da questão do latim. E isso ele escreveu justamente diante da pressão fortíssima que já havia na época com o movimento litúrgico para que as pessoas celebrassem em vernáculo. E já tinha muitos padres desobedientes na época de Pio XII que celebravam a missa inteira na língua local. E, no entanto, o Papa disse: o uso da língua latina vigente em grande parte da Igreja é um caro e nobre sinal de unidade e um eficaz remédio contra toda a corrupção da pura doutrina. Então quer dizer que, no caso da Igreja Romana, o latim era a garantia da doutrina. Não é o caso das igrejas do Oriente, porque nas igrejas do Oriente houve uma maneira própria como eles assimilaram. Mesmo assim não eram línguas que eles falavam, mas eram línguas mais antigas. Você pode ver o eslavo, que é usado no rito dos que estão na Rússia ou dos que estão na Europa do Leste, não é o mesmo eslavo que eles conversam. Então esse é um exemplo. Mas no caso da igreja latina, justamente porque a igreja de Roma é mais atacada nas heresias e está dissipada em mais lugares do mundo, então por isso mesmo que os papas acharam que era necessário manter o latim. Por quê? Porque se você muda para a língua vernácula, então você corre o risco daquelas traduções já não estarem mais correspondendo com aquilo que a igreja realmente diz sobre aquela doutrina. Então esse que é o perigo. E foi isso que aconteceu nessas traduções horríveis, que eles demoliram completamente o conteúdo teológico daqueles ritos que eles foram traduzindo ali. Então a questão do latim não deveria jamais ser um impedimento para as pessoas entenderem ou participarem bem da missa. À medida em que o movimento litúrgico já tinha promovido, e isso aí foi uma coisa boa, né, de colocar nas mãos das pessoas esses missais que tem ali, de um lado em latim, do outro lado na língua vernácula, em português, por exemplo. E as pessoas acompanham, sabem tudo o que está dizendo, e não precisa necessariamente do padre falar alguma coisa na língua do povo. Até fica bonito, do ponto de vista do sagrado, de manter uma língua sagrada. Até porque o latim, sendo uma língua morta, é uma língua que ficou exclusiva da igreja. Então isso aí era uma coisa fortíssima, era como se fosse um bloco indestrutível. Então por isso que eles quiseram, com essas mentiras e com esses sofismas, destruir aquela força de doutrina que a igreja tinha através dos sacramentos em latim. Agora, as pessoas, de maneira geral, que eram devotas e que eram católicas de coração, nunca reclamavam da missa em latim, ao contrário. Eram justamente as pessoas mal influenciadas, principalmente na Europa, pelas igrejas protestantes, que faziam questão de criticar a igreja católica pelo uso do latim. Enquanto que as pessoas mais humildes, que nem sequer sabiam ler, você pode ver no tempo antigo, pessoas que ainda estão vivas, nem sequer sabiam ler, pessoas analfabetas, sabiam responder à missa em latim. E outra coisa, eles faziam liturgias paralelas, belíssimas, com folclore, com procissões, com cores, com roupas próprias, com coisas que a igreja sempre aprovou, e aquilo ali dava mais esplendor para aquela liturgia que a igreja celebrava de maneira exata, correspondendo perfeitamente à tradição. Sem necessidade dessa enculturação moderna, onde eles fazem missa com funk, missa com forró, missa com oba-oba, missa com dança de não sei o quê, com teatro de não sei mais o quê. Quer dizer, aonde que vai parar isso? Percebe? E esse complexo vai de João até Leão. Não pode cortar no meio. Falar assim, não, eu só estou contra Francisco, eu só estou contra isso ou aquilo. Não. É todo um trabalho orgânico e bem organizado, feito pelos judeus, pelos maçons, desde João até Leão. E não vai parar por aí. Porque o objetivo deles é acabar com a liturgia do templo. Então, os judeus que comandam esse mundo e que, por sua vez, estabeleceram a maçonaria em todos os lugares para que a maçonaria pudesse trabalhar para a transformação da sociedade,
Então o que eles fazem? Eles influenciam para que a igreja se conforme ao que eles querem. Assim como os protestantes fazem o que eles querem. Porque o protestantismo já é uma arma desse movimento judeu-maçônico de dominação mundial. Então, quando eles chegam nesse ponto de dominar a igreja, é claro que eles vão colocar falsos papas e a primeira coisa que eles vão querer fazer é destruir a missa. Por quê? Porque eles sabem que a maneira como a igreja católica verdadeira celebra vem do Antigo Testamento e mantém a celebração do sacrifício perpétuo que é oferecido a Deus. Então você tem um sacrifício, você tem um altar. Por isso que o sacerdote está de costas para o povo, porque o sacerdote não está fazendo banquete, o sacerdote está oferecendo um sacrifício para Deus. Até no centro de macumba, se você vai ali, você vai ver o Pai de Santo num altar e ele vai estar de costas para o povo oferecendo um sacrifício para as entidades. E ninguém vai dizer que ele vai estar desprezando o povo que está ali. Ao contrário, eles vão pagar para aquele Pai de Santo fazer aquela oferenda e para aquela entidade fazer o mais rápido possível o que eles estão pedindo. Percebe? Então, quer dizer, em todos os tempos, em todos os lugares, os sacrifícios são assim. O sacerdote, um altar e uma divindade que recebe a oferenda. Enquanto que a missa moderna, ela é toda configurada na mentalidade de Lutero. E Lutero, por sua vez, já era configurado numa mentalidade que já estava ali bem estabelecida para destruir o sacrifício do templo. As igrejas católicas verdadeiras são o templo, como nós lemos hoje naquela leitura do Deuteronômio que diz: eu colocarei o meu tabernáculo no meio de vocês. Isso aí é a liturgia católica. Agora, os judeus, por inveja, querem destruir o templo, né, que é a igreja católica verdadeira, e querem que as igrejas que se dizem católicas celebrem ritos protestantes para transformar tudo aquilo em sinagogas. Sinagoga é o quê? Lugar de encontro, lugar de leitura da palavra, lugar de explicação. Tá bom, deixa tudo como sinagoga. Mas que eles não tenham a experiência do templo, onde tem o sacrifício e tem a presença de Deus. Por isso, tiram o tabernáculo, coloca lá no cantinho, uma reserva ali para que sobrou, e põe uma mesa para as pessoas celebrarem o banquete dessa nova aliança, festivo, que bom, graças a Deus, estamos aqui e vamos celebrar, né? Vamos celebrar. Mas o quê? Celebrar o quê? Eles só sabe que vão celebrar, mas não sabe o quê. Então, é aqui que vai o processo, percebe? Então veja o que Lutero dizia. Eu estou convencido, e nenhuma persuasão vai me convencer do contrário, de que se alguém quer ser um cristão puro, olha aí como é que é. O protestantismo sempre tem essa frase, cristão puro. Os judeus é que inventaram isso. Não, se você quiser ser um cristão puro, não é assim, não. Não é obedecendo o Papa aqui, não. Não é fazendo essa missa aí, não. Cristão puro é uma coisa mais primitiva, sabe? É uma coisa assim que vem lá, o Espírito Santo diretamente vai te incentivar, vai te influenciar. Você vai virar um cristão puro. E aí, olha só o que diz. Não deve aceitar nenhum sacerdócio visível externo, senão o de homens mentirosos instituídos por Satanás. Sacerdotes visíveis e distintos dos leigos não podem existir no Novo Testamento. Suas tradições não passam de tradições humanas. Essa frase de Lutero está muito bem inserida na mentalidade da Igreja do Vaticano II. E, portanto, mesmo que eles ainda chamem de sacerdotes para poder agradar as pessoas, o que eles têm ali é um presidente de uma assembleia, né? É uma pessoa que está simplesmente conduzindo uma celebração, como acontece entre os protestantes. E, infelizmente, o que Lutero quis fazer há 500 anos atrás, eles conseguiram hoje em dia. E abrogou, porque ele tinha ódio da missa privada, ele não tinha ódio da missa. A missa para ele estava ótima, desde que se celebrasse na língua do povo, de frente para o povo. Lutero não mudou mais nada. Ele falou assim, não, só quero isso. Tendo isso, tá bom. E que nunca mais um sacerdote celebra uma missa sozinho. Você vê um sacerdote celebrar a missa sozinho hoje em dia? Você não vê. Mas no tempo antigo, você entra nas igrejas, tinha os altares laterais. Por quê? Porque tinha um sacerdote celebrando a missa para o povo, enquanto tinha sacerdotes vários celebrando missa sozinho. E essa missa privada, que segundo Lutero, era o que havia de mais abominável, que tinha que acabar de qualquer jeito. Por quê? Porque ele não queria a lógica do sacrifício.
Não queria aceitar que a missa fosse um sacrifício, a renovação do sacrifício de Cristo oferecida a Deus. Então esse que é o problema. Então, por isso é que o Papa São Pio V, quando ele terminou de organizar, porque tem gente também que acredita no mito e acha que o Papa São Pio V fez igualzinho o Paulo VI. Simplesmente criou uma missa na época ali e falou, agora ninguém muda mais essa. Não, o Papa São Pio V fez o contrário de Paulo VI. Ele falou assim, ó, tem gente celebrando a missa de qualquer jeito. Eu quero saber exatamente, segundo os antigos missais que tem aqui nas bibliotecas do Vaticano, eu quero saber exatamente quais são as rubricas exatas e o que exatamente nós devemos dizer quando nós celebramos uma missa no rito romano. Para ninguém inventar moda mais. E depois que eles fizeram essa pesquisa e colocaram ali o missal totalmente restaurado segundo o rito romano, aí o Papa São Pio V chegou e disse, então agora é o seguinte, quem quiser participar da igreja romana, por isso que é importante esse nome, romano, quem quiser participar da igreja romana, celebra a missa segundo esse missal que nós estamos instituindo aqui, que esse aqui é o missal correto da igreja de Roma. Se você não quiser celebrar segundo esse missal, então que você prove que você tem uma missa anterior a 200 anos. Porque ele sabia muito bem que não foi Lutero, mas foram pessoas dessa lógica judaica, maçônica, herética, que já estavam trabalhando ali, que já no tempo de 1300 por aí, já estavam fabricando missas semelhantes àquelas que eles estão celebrando hoje no Vaticano II. Isso aí já começou por volta de 1300. Em vernáculo, de frente para o povo, com ritos diferentes, com orações heréticas. Tudo isso começou lá. Então São Pio V falou, acaba com isso. Se não tiver mais de 200 anos, eu não aceito, não pertence à Igreja Católica, está fora. E, graças a Deus, a igreja só se manteve durante todo esse tempo por causa disso, porque a gente sabia exatamente quem que estava dentro e quem que estava fora. Agora, hoje em dia, eles se dizem católicos. Como eles se dizem católicos, então nós achamos que temos que estar em comunhão com esses heréticos para dizer que nós estamos dentro da Igreja Católica. E é justamente o contrário. Nós só estamos dentro da Igreja Católica quando nós saímos da comunhão com essas pessoas heréticas que fazem o contrário do que a Igreja mandou fazer. Então é por isso que nós explicamos aqui que a missa moderna que foi instituída por essas falsas autoridades, então quer dizer que a partir de João 23 já houve uma mudança no missal. Depois Paulo VI criou uma missa nova, cujo foco é reunir as pessoas, completamente diferente do foco da missa tradicional, que é justamente dar glória a Deus e fazer uma ação sacerdotal. As pessoas são convidadas, mas o foco não é reunir as pessoas como se nós estivéssemos simplesmente fazendo uma festa, um banquete, mas fazer uma ação sacerdotal. E essa ação sacerdotal, ela se realiza através de um sacerdote validamente ordenado que oferece um sacrifício. E esse sacrifício precisa ter a matéria, no caso o pão e o vinho, e também a fórmula, porque essas fórmulas são necessárias. A fórmula não é simplesmente a palavra da consagração. A fórmula é toda a oração propiciatória do ofertório, juntamente com todo o cânon da missa. E o cânon da missa completo, junto com o ofertório. Então, esse texto oferece um verdadeiro sacrifício. Então, se a pessoa não tem isso, não é um verdadeiro sacrifício, portanto, não é uma missa válida. Enquanto que a missa nova é uma ação fraternal. Então, nós estamos ali reunidos para nós estarmos juntos numa celebração fraternal. De tal forma que estamos em torno de uma mesa e o sacerdote é simplesmente o presidente dessa ação improvisada e criativa ali que ele faz com as pessoas. Entretanto, numa missa católica, é obrigatório que nós tenhamos esses três elementos: o sacerdote, o altar e a cruz. Porque a cruz é a representação exata ali do que está acontecendo. O sacrifício do Calvário. Então a cruz sempre está centralizada no altar. Por quê? Porque está se oferecendo aquele mesmo sacrifício da cruz. Ao mesmo tempo que o sacerdote está ali em nome de Cristo, na pessoa do próprio Cristo,
oferecendo o sacrifício do mesmo Cristo, que foi oferecido na cruz. Então esses foram os principais erros dessa nova missa de Paulo VI, que ocasionaram a ruptura com a tradição da Igreja Católica a respeito da liturgia sacrificial da missa, que são a abolição do ofertório, né? Eles simplesmente retiraram as orações de ofertório, fizeram lá o que eles chamam de uma apresentação de oferendas, que na verdade são orações judaicas, né? Para mostrar ainda mais a índole de sinagoga dessa nova igreja. Depois, eles fizeram questão de virar o sacerdote de frente para o povo, como fez Lutero, para mostrar que nós não estamos diante de um altar, mas diante de uma mesa. E, além de tudo isso, eles introduziram nessa celebração, nessa maneira de celebrar a liturgia, eles introduziram uma participação ativa dos fiéis, coisa que nunca aconteceu na história da igreja, nunca você vai encontrar isso. Porque as pessoas sempre participaram, claro, com muita devoção, mas nunca assim como se eles fossem ministros do altar, como se não tivesse uma diferença entre o presbitério e o povo, entre aqueles que estão celebrando e aqueles que estão assistindo. Então aqui começa toda essa revolução a respeito da liturgia, que na verdade é uma adaptação dos livros litúrgicos da igreja para a doutrina protestante a respeito da celebração da Eucaristia. Então, o próprio Monsenhor Viganò, que também concluiu todas essas coisas e deixou de celebrar a missa nova para celebrar somente a missa tradicional, fez essa observação em 2023, na época do Traditionis Custódios, que resume todo o problema. Porque o que ele diz aqui é uma constatação perfeita do que nós estamos vendo agora. Quando ele diz: tudo isso confirma que a inimizade entre a semente da mulher e da serpente é uma realidade teológica e que um dos sinais do fim dos tempos é precisamente a abolição do santo sacrifício e a presença da abominação da desolação no templo santo de Deus. Então essa frase é exatamente aquilo que nós estamos observando hoje. Ou seja, essa inimizade entre a serpente e a mulher, ou seja, entre os que seguem a doutrina anticatólica e aqueles que preservam a verdadeira igreja de Cristo, que está representada por essa mulher do Gênesis, e, ao mesmo tempo, esse ódio, essa violência, essa força maligna que está sendo utilizada por essas autoridades ilegítimas para abolir completamente o santo sacrifício e instalar no templo santo de Deus a abominação da desolação, que é justamente o homem no lugar de Deus. Então que Deus nos ajude a perseverar na verdadeira fé e que nós possamos honrar de todo o nosso coração o sacrifício da missa e adorar com profundo fervor e devoção o corpo e o sangue de Cristo que estão presentes no altar. Que ele seja bendito para sempre. Amém.